Oi, oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo e hoje tô aqui pra falar de algo muito legal, que é livros favoritos, meus livros favoritos da vida. Tem aqui na minha estante alguns, e hoje eu vou mostrar 5 livros que eu mais gosto, que tipo assim, minha jornada de leitura começou bem jovem, e eu li esses livros mais tipo romance e tal, aí depois eu fui aprofundando, fazendo e lendo mais gêneros diferentes. Enfim, vou começar com um livro perfeito que é Daisy Jones and the Six. Tenho aqui e marquei um trecho pra ler depois pra vocês. Cara, Daisy Jones and the Six é assim, é um sonho. Cara, é um sonho, é muito bom. E aqui tem na capa, ó, o... Como que é o nome disso? O óculos. O óculos dela tá refletindo ele. E basicamente Daisy Jones and the Six conta o quê? Fala sobre uma banda lá ali por volta dos anos 70 e... Ixi, tá desligando? Não, tá não. Mas ficou escuro. Vai ficar então. Enfim, continuando. The Jonas and the Six fala sobre uma banda dos anos 70 e vem toda aquela confusão. Droga, mulher, homem, tudo junto. Então, basicamente dois irmãos dois irmãos e eles começam meio que essa banda, juntam mais uma galera, começa essa banda. E tem o outro ponto que conta a história da Daisy, né? Tem o The Six, que forma a banda, e tem a Daisy Jones. A Daisy Jones é uma garota bem confusa, assim, tem essa relação bem complicada com os pais. E ela acaba meio que jogando isso, vamos dizer, essa tristeza, as coisas que acontecem na vida dela, na música. Então ela escreve alguns trechos, ela só fica cantando e os pais meio que não ligam pra ela. E ela também tem uma amiga, né, que vai ajudar bastante na jornada delas. Então a gente tem a Daisy Jones, a gente tem o Billy, que é o vocalista do The Six. A gente tem o Graham, que é o irmão do Billy, que ele é guitarrista. O Warren, que ele é baterista. A Karen, que ela é tecladista. Ela é, tirando a Daisy, a única mulher na banda. Ela entra um pouco depois. A gente tem o Pete, que é o baixista. E a gente tem o Ed. Não falam muito do Ed, que é o guitarrista. E a gente tem a Camila, que é a esposa do Billy Dunne. Mas, cara, o conflito desse livro é muito bom. Por quê? O Billy e a Daisy, quando eles entram realmente nesse mundo da música, eles fazem uma música chamada The Honeycomb, e essa música começa a estourar, eles, eles começam a escrever letras meio que como indiretas. Então, quando eles se juntam para fazer um novo álbum, já jogando aqui um spoiler, né, um shade assim mais solto, basicamente as letras que cada um faz é pro outro. Então fica essa coisa meio, essa bagunça meio entre os dois e todo o resto da banda fica assistindo. E a Camila, cara, a Camila é minha inspiração, sabe? Não muito, mais ou menos, né? Não pra... Porque ela é uma pessoa muito resistente, ela é uma pessoa que gosta muito do Billy e ela puxa ele meio pro lado certo quando ele começa a fazer umas coisas erradas, começa a se envolver com umas pessoas erradas, principalmente quando eles vão ter ali, né, uma filha, né, até no comecinho da banda, mais ou menos, que eles vão ter essa filha, mais ou menos ali no começo. E aí fica meio que esse triângulo, essa coisa meio estranha entre o Billy, a Daisy e a Camila. E aí que mais ou menos no meio do livro, as coisas começam a bagunçar. Outro detalhe é muito legal. Eu vi a série primeiro e depois eu fui ler o livro. Pra quem sabe, tem a série o mesmo nome. Essa aqui é uma foto da série, inclusive. Essa capa nem é tão bonita, mas é bonita do mesmo jeito. E na série, enfim, é que tem diferenças, meio que diferenças assim da série e do livro. Mas o jeito que o livro é escrito é meio que diferente do jeito que outros livros são escritos. Tipo assim, não sei explicar. Não, mas sei explicar assim. Basicamente, o livro é escrito, tipo assim, memórias deles. Tipo assim, a banda acabou. Acabou, todo mundo sabe, não é spoiler. E aqui é os integrantes
contando como que era na época da banda. Então você vai ver assim, ó, é a fala de cada um. Ó, aí basicamente acontece algo. Aqui tem a fala do Rod, que é tipo o empresário deles, tem a fala do Billy, aí depois o Graham fala, depois o Ed, enfim, um monte de gente. A Camila também, e assim, no final do livro, assim, é igual da série, eu chorei, eu fiquei assim, caraca, como que essas coisas acontecem? E é isso, é um ótimo livro, um dos meus livros favoritos. Eu li esse ano, inclusive, talvez seja por isso que eu esteja tão empolgada em falar, mas enfim, é um ótimo livro. Um trecho que eu gosto muito desse livro é esse aqui, ó. São dois, na verdade. É uma parte que a Daisy fala assim, ó. Ó, eu não tinha o menor interesse em ser a porra da musa de alguém. Eu não sou a musa, eu sou esse alguém. E assunto encerrado. Pra você saber o contexto, vai ter que ler, né? Outra frase que eu gosto muito também, que, enfim, é um romance que aconteceu que não vou revelar, é um romance entre outras duas pessoas da banda. Basicamente tem uma parte aqui no finalzinho do livro que ele fala assim: são as pessoas que nunca te amaram que vêm à sua mente quando você deita para dormir. Você sempre se pergunta como teria sido, e não existe uma resposta. Talvez seja melhor nem saber mesmo. Não vai falar nada pra sua tia Tananã sobre isso, viu? Não quero que ela me entenda mal. Eu a amo. Amo seus primos também. Tá, talvez não deveria ter falado o final, mas ai, essa primeira frase me pegou, sabe? São as pessoas que nunca te amaram que vêm à sua mente quando você deita pra dormir. Complexo, complexo. Enfim, foi isso desde o Under Six. Agora vamos falar de outro livro. Vou falar de um livro que, inclusive, quando eu tava fazendo esse vídeo, falei, vou reler esse livro, tem tempo que eu não leio. Acho que tem uns 2 anos que eu não leio ele. E eu li ele e eu falei, vou ler, né? Vou ler por ler, porque tem que ler esse aqui. Só que, cara, muito legal a história que é Dom Casmurro de Machado de Assis. Aquela história que você conhece bem, que é Capitu, que é Bentinho, que é Escobar, que ai, aquela briga toda, aquele triângulo amoroso intenso. Não dá pra ver que eu gosto de triângulo amoroso, né, dessa maluquice. Enfim, tá até aqui o negocinho de ler, né, vou deixar aqui, calma aí. Enfim, basicamente, sobre o que é Dom Casmurro? Começando pelo nome, porque no começo do livro ele começa explicando por que ele deu esse nome e por que ele escreveu o livro, né? É basicamente, ele tá contando a própria história, o Dom Casmurro, e Dom Casmurro é tipo alguém rude, alguém que tá sempre com aquela cara ruim, cara brava, que não tem vontade pra nada. E basicamente a jornada dele é até ele se tornar essa pessoa, né? Que não tá sempre meio bravo, assim, meio com a cara sempre carrancuda, assim. E basicamente conta a história do quê? Do Bentinho, esse menino que basicamente tem essa época, nessa vibe, posso falar ano errado, mas 1800, 1800 e pouco no Brasil, e se eu não me engano, aqui é no Rio de Janeiro, em São Paulo, ou lá perto, lá perto. Basicamente eles são uma família assim mais rica, vamos dizer. Então retrata desde a infância desse menino, o Bentinho, até, enfim, até onde ele chegou, né? Que não foi muito bom. E basicamente conta a história dele com Capitu, a história de que ele quase foi pro seminário para ser padre, porque a mãe dele fez uma promessa, eu acho. Eu não lembro que promessa foi essa, não. Por isso que eu tô lendo de novo, né? E basicamente, metade da história, quando chega aqui, metade da história é ele desconfiando que a Capitu tá traindo ele ou traiu ele. Ele chega até a desconfiar que o filho que eles têm não é não é dele, né? Ele nunca, tipo assim, realmente fala. Ele só deixa a entender, sabe? Eu gosto dessa escrita. Eu gosto dessa ideia de um narrador não confiável que conta a versão dele da história, é os fatos pelo jeito que ele vê. E aí tem toda essa coisa dele desconfiando desde, não desconfiando, mas tendo essa coisinha desde a infância de que, será que Capitu é uma pessoa esperta? Que faria de tudo pra conseguir? Pra ficar com ele? Ou pra ficar com um amigo? E aquela vez que ele chega em casa
E aí tá ela e o Escobar conversando. Enfim, é uma confusão e eu te convido a ler esse porque ele é muito bom. Ele é muito bom. Inclusive, vou ler um trecho pra vocês aqui. Esse trecho é muito legal. Ah, detalhe, Escobar é um amigo que ele conhece no seminário, só pra você ficar pra não ficar sem contexto. E Capitu é uma moça que ele conhece desde a infância. Aqui, basicamente fala um passeio entre o José Dias e o Benchinho. José Dias é um amigo da família que, tipo, mora junto com eles e tal. E o José Dias fala assim, ó. Capitu, apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu, você já reparou nos olhos dela? São assim, de cigana, oblíqua e dissimulado. Pois, apesar deles, poderia passar, se não fosse a vaidade e a adulação. Esse trecho é famoso, inclusive, eu gosto muito desse trecho, que é basicamente o José Dias com essa desconfiança desse início do livro, falando, Capitu, se essa coisa estranha nela, não sei, coisa ruim nela. Esse trecho é muito famoso, né? São assim, de cigana oblíqua e dissimulada. Depois, enfim, o Bentinho fala disso depois no livro também, é muito legal. Todo esse entorno que tem, o contexto, a história que se cria, e além do contexto, né, da história, enfim, histórico, que você serve também para estudar, para lembrar um pouco disso. E é isso que está Dom Casmurro. Agora eu vou falar de um livro que não está aqui comigo, né? Que eu li ele no celular, que está gravando. Enfim, é um livro chamado Melhor do que nos Filmes. Enfim, é um livro muito bom. É um livro meio clichê, romance ali. Que basicamente conta a história da quê? Da Liz. Não estranho, né? Liz Buxbaum. E do Wes Bennett, que é seu vizinho. Basicamente tem esse fundo meio Estados Unidos, tal, high school americano, essas coisas. E é basicamente qual que é a história? A Liz é uma garota meio apaixonada, ela tá no último ano de colégio e ela tem esse vizinho irritante, o Wes, que fica sempre irritando ela. E eles meio que ficam, acho que é competindo por uma vaga de rua, né? Coisa estranha, mas enfim, competindo por uma vaga. Fiquei sempre irritando o outro e tal, não sei o quê. Só que a Alice, ela chega num ponto, assim, que ela tá com outro crush. Um, um crush da... Ai, crush. Ainda pode falar isso? Não é cringe, não. Ai, será que a palavra cringe é cringe? Enfim, ela basicamente tá com esse crush no menino. Não vou conseguir me aguentar com crush. Ela tá gostando desse menino e ela tá no último ano do colégio dela. E aí ela quer, não, eu quero ir pro. Como que chama? Baile. Baile de formatura com ele. Quero ir de todo jeito. E o Wes, que é esse menino mais solto, esse menino mais conversa com todo mundo, ele conhece esse cara. Eu nem lembro o nome do cara, né? Mas esse cara é legal, né? Ele não é uma pessoa horrível. Que ele é lindo também e tal. E basicamente a Alice e ele faz ela e o vizinho fazem um acordo, né? Ó, você fica com essa vaga aí por um tempo, mas eu quero que você me ajude a conquistar o meu paquera. Quero paquera. Ai, piorou. Quero que você ajude a conquistar aquele menino. Preciso da sua ajuda. E aí a história vai indo, e ela acaba nem tchum com esse menino do colégio, né? Que ela e o Wesley acabam desenvolvendo uma amizade. É muito legal a história, é muito engraçado. Parece que você tá assistindo um filme, nem parece que você tá lendo um livro para você que quer começar a leitura. Essa é uma ótima leitura para começar. E eu vou colocar ele aqui, ó. Se der para colocar, produção, que sou eu no futuro. Coloca aí. Tem continuação também deles indo pra faculdade. A continuação não é tão boa, mas é ótima. Acho que segue a mesma vibe do primeiro livro. E vou ler uma frase aqui do livro pra vocês. Aqui, ó, notebook. Wes era o cara legal dos filmes. Sim, ele era engraçado e animava qualquer festa. Mas também era confiável, compreensivo e leal. E ele era o Mark Darcy, de O Diário de Bridget Jones. Embora, depois do baile, eu tivesse percebido que não precisava que ele fosse. Ai, tem toda a história também do que acontece depois do baile, no final do livro. Tem a história do carro, tem a história do acidente, tem a história de tudo. Vocês precisam ler esse livro é muito bom, por isso que ele é um dos meus favoritos.
Agora eu vou falar de um livro super interessante que eu li primeiro pensando em vestibular, mas depois eu li e fiquei tocada, sabe? Me deu vontade de, sei lá, falar dessa história, essa história é legal. No legal é uma palavra muito forte, né? Que eu tô assim empolgada. Mas, nossa, tá cheio de marcação. Esse livro aqui, Torto Arado, e ele é muito bom. Mas vamos de contexto desse livro. Contar a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia. Qual é o contexto? É, é, seria, eu não sei dizer esse contexto. É tipo assim, é na Bahia, numa época pós-escravatura, pós a época de escravidão. Então aqui conta também a história desses descendentes dessa escravidão que aconteceu lá. E basicamente conta a história dessas duas irmãs, a família dessa comunidade que se tem em volta. E o que que vivem esse povo? Eles vivem uma condição de trabalho análogo à escravidão. Meio que parece, mas não parece. Tipo, é como se eles não reconhecessem essa condição no livro em si. Então, meio que as irmãs que contam, e meio que não vê isso como se não tivesse escravo. Ninguém fala isso, mas dá pra você perceber pela estrutura do lugar, pelo jeito que elas trabalham, pelo jeito que elas falam, meio que dos patrões deles, sabe? E ó, aqui ó, uma fazenda no sertão da Chapada Diamantina. Então esse é o lugar. Então, mostra sobre a religião também. Então é um livro muito interessante se você quer ver mais sobre esse contexto. E eu acho o livro interessante porque tem um acidente no começo do livro, que é das duas irmãs, basicamente elas acham uma faca, e tem a história que essa faca é meio amaldiçoada, eu não sei, é uma faca da avó delas. E tem a história que uma das irmãs, eu não lembro se é a Bibiana ou se é a Belonísia, eu acho que é a Belonísia. Basicamente ela corta um pedaço da língua, enfim, acontece acidente e tal, tem que ir pro hospital e tal. E a tristeza desse acidente é porque ela nunca consegue, ou pelo resto da vida, falar direito, porque tem que ter tratamento médico. E realmente, essas pessoas dessa comunidade não têm acesso aí ao médico, a esses lugares são importantes. Então a gente já vê que essa condição que elas estão inseridas meio que impede isso, impede o acesso à saúde, acesso à educação, acesso a muita coisa. E eu vou ler uma frase aqui, ó, basicamente um trecho inteiro, falando sobre essa fala, essa dificuldade na fala que teve por causa desse acidente. No hospital da cidade mais próxima, não havia médico que soubesse fazer o tratamento. Por isso me calei. Passado muito tempo, resolvi tentar falar, porque estava sozinha, me embrenhando na vereda que Donana costumava entrar. Ainda recordo da palavra que escolhi: arado, igual título. Me deleitava vendo meu pai conduzindo o arado velho na fazenda, carregado pelo boi, rasgando a terra para depois lançar grãos de arroz em torrões marrons e vermelhos revolvidos. Gostava do som redondo, fácil e ruidoso que tinha ao ser anunciado. Vou trabalhar no arado, vou arar a terra. Seria bom ter um arado novo. Esse arado está troncho e velho. O som que deixou minha boca era uma aberração, uma desordem, como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse um ovo quente. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Enfim, é isso, é um livro tipo assim. Ai, é muito triste ver a vida dessas pessoas, porque sempre tem essa coisa, esse final meio aberto, essa coisa assim, sei lá. Tipo assim, é um livro muito interessante, é um livro muito importante. Acho que todo mundo deveria ler esse livro como uma forma de entender o lugar, sabe? Enfim, é isso. Esse foi Torturado. Bom, agora eu vou falar de um livro muito importante. Eu acho que você não deveria ler esse livro pra começar a conversa de jeito mais estranho. Mas é um livro, tipo assim, quase uma autobiografia. Não uma autobiografia, mas um auto falando de si mesmo, da autora, que é da Sylvia Plath, A Redoma de Vidro. Eu não recomendo ler esse livro se você tá triste sobre nenhuma hipótese. Não recomendo nem ler, às vezes é bom nem ler, mas leia, é um livro importante, eu acho. Vocês já viram aquele filme Garota Interrompida? Eu sinto que é a mesma vibe, o mesmo sentimento, aquela coisa meio interrompida, sabe? Sei lá. Basicamente um livro que eu vou ler aqui, ficar melhor. Bom,
aborda a descida de uma jovem, Esther Greenwood, à depressão clínica, que é o colapso mental. A obra, com forte teor autobiográfico, relata o sufocamento da protagonista diante das pressões sociais, expectativas profissionais e restrições patriarcais da sociedade americana dos anos 1950. Então, é um livro que te faz pensar muito a forma como a personagem fala, como os dias delas iam passando, tanto quando ela foi para uma clínica, é muito sério, e ela é muito jovem, sabe? Então, ela participava de coisas, mas aí ela para. Quando ela começa a ficar depressiva, ela meio que para assim no tempo, e ela vai contando como é essa vida dela, como ela não lavava o cabelo é algo que simboliza muito, algo muito importante para a mulher. E ela é muito jovem também, acho que ela tem tipo 17, 18, algo perto disso. E eu vou ler, é um trecho muito importante, eu acho que foi esse trecho que me fez ler esse livro, e eu vou ler aqui. Eu vi a minha vida se ramificando à minha frente, como a figueira verde daquele conto. De cada ponta, de cada galho, como um enorme figo púrpura, um futuro maravilhoso assinava e cintilava. Um desses figos era um lar feliz com maridos e filhos. O outro era uma poeta famosa. Outro, uma professora brilhante. Outro era EG, a fantástica editora. Outro era feito de viagens à Europa, África e América do Sul. Outro era Constantin, e Sócrates e Átila, e um monte de amantes com nomes estranhos e profissões excêntricas. Outro era uma campeã olímpica de remo. E acima desses figos havia muitos outros que eu não conseguia enxergar. Me via sentada embaixo da árvore, morrendo de fome, simplesmente porque não conseguia decidir com qual figo eu ficaria. Queria todos eles, mas escolher um significava perder todo o resto. Enquanto eu ficava ali sentada, incapaz de tomar uma decisão, os figos começaram a encolher, ficar pretos, e um por um desabaram no chão aos meus pés. Eu acho que é muito, não comum, mas, sei lá, comum sentir esse sentimento de querer fazer muitas coisas e não conseguir fazer muitas coisas, ou às vezes não conseguir fazer nada. Eu acho que isso é até certo ponto uma coisa que todo mundo se identifica. Eu tenho muito essa coisa de querer ler tudo, querer, sei lá, aprender violão, aprender todos os instrumentos, ver todos os filmes, escrever todos os poemas que eu puder escrever, ai, fazer tudo, viajar para todos os lugares. E ao mesmo tempo, às vezes a gente se vê no caminho oposto, que é não conseguindo fazer nada, que é só deitar na cama e deixar o tempo passar e ficar nas redes sociais só passando o dedinho, não fazendo mais nada. E basicamente vendo o tempo passar, como a Esther fazia naquele contexto. E eu acho que é um livro muito importante para compreender esse sentimento, mas também para entender que não está sozinho. Eu não acho que é um livro que você deveria ler, dependendo do período que você está passando na sua vida, mas ao mesmo tempo eu acho que é um livro muito importante para você ler. Eu acho que é um livro que você não precisa ler agora, mas que você tem que ler algum dia. Bom, agora saindo um pouco mais da tristeza, né? Ai, fiquei triste até. Vou falar, eu acho que já foram 5, mas eu vou falar agora da primeira série de livros que eu li, que foi esse aqui, A Seleção. Esse livro, esse é capa dura, inclusive. Os outros que eu tenho não são. Tá ali, ó, ali o resto dos livros. E é uma série de livros muito legal. Conta a história basicamente, eu já li isso aqui umas 3 vezes, eu acho. Conta a história basicamente da acho que America Singer, não sei se é Singer, América, que ela vive num sistema de castas. Então, basicamente, cada casta é uma profissão e basicamente o filho do rei, o rei colocou o filho assim pra meio que selecionar, então você meio que coloca seu nome, sorteia lá, pra escolher entre 35 garotas, pra uma delas se casar com o filho dele. E tem essa coisa meio vibes de Jogos Vorazes, sabe? Que é a menina que não queria ir,
mas teve que ir, porque isso vai ajudar a família. Também tem outro romance por trás, que outro garoto que ela deixa na cidade dela. E ela é de uma casta bem baixa até, não uma das mais baixas, mas meio ali no meio pra trás. E basicamente a gente vê também essa coisa dessa desigualdade, que é o quê? Tem mais garotas de castas altas e pouquinhas garotas de castas baixas, né? Na competição. Também tem essa coisa de a pessoa que só fica lá para conseguir coisas para a família. Também tem outro assunto interessante que é falando do governo, que é meio que rei, né? Uma monarquia, eu acho. Fala monarquia. E tem os rebeldes também, aí acontece o ataque dos rebeldes. Isso é muito legal, vai acontecendo durante os livros. Também tem a série da filha dela, que é meio que depois desses livros. Tem 3 livros. A Seleção, esse aqui, aí, A Elite, que tá ali, e O Casamento. Eu acho lindas as capas. Também tem a série da filha dela, que eu acho que é A Herdeira e, e A Coroa. Eu não gosto tanto da série da filha dela, mas enfim, é boa também, bom pra ler, né? Se você acha que esse livro tem uma vibe bem 14 anos, super leria. Acho que ele é mais jovem, inclusive, mas tem essa vibe boa. E eu vou ler uma frasezinha legal dele, que é aqui do finalzinho de O Casamento, que é... essa frase é famosa também, que é o Maxon, que é o nome dele, né, do príncipe. Fala assim: "Se eu disser a verdade, meu coração sempre foi seu para machucar como quiser. Como você já sabe, prefiro morrer a vê-la sofrer. Quando fui, spoiler, quando fui baleado, quase caí. Certo de que aquele era o fim da minha vida. Só conseguia pensar em você." Ai, que lindo. Adoro, ótimo romance pra chorar quando você tiver 14 anos. Enfim, quando tiver qualquer idade também, lê isso aqui. Eu li ano passado, de novo, inclusive. É um ótimo livro. É isso, gente. Obrigada por assistir a mais um vídeo. Não sei se ficou muito longo, ou se ficou muito curto, se eu falei muito rápido, ou se eu falei muito devagar. Mas é isso. Eu gosto muito de ler. Aqui tem alguns livros, tem mais no celular também. Aqui em cima tem alguns. E eu gosto muito de ler. Foi muito legal compartilhar isso da minha vida, que é a jornada de leitura, né? Enfim, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo e de todos esses livros que eu mostrei. Que você lê algum deles e tenha essa experiência algum dia. Se não lê também, comece a ler agora, para você ter livros favoritos da vida também. É isso. Beijo, até a próxima.